a gente vai falar um pouco de um dos aspectos da missão. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo de número 6 a seguir. E isto afirmo, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto que na prova desta ministração glorificam a Deus pela a obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável. Pode sentar. Também quero agradecer a oportunidade, o convite do pastor Davi, que a gente sempre procura atender com muita satisfação e gratidão, e muita alegria. Meus irmãos, eu gostaria da sua atenção nesses momentos, se você não se distraísse, porque eu tenho uma palavra de Deus hoje para o nosso coração, e eu tenho certeza que todos nós vamos ser muito edificados, embora o assunto seja espinhoso, é assunto assombroso. Tem pastor que diz que não fala desses assuntos porque tem medo dos crentes sair da igreja. Eu digo, mas homem, tem tanto assunto mais escabroso do que esse, e você tem medo de uma coisa tão clara nas Escrituras, e que a gente vai ver hoje, muita coisa que talvez alguns nunca tenham ouvido. Bem, Paulo está escrevendo à igreja que estava na cidade de Corinto. E a cidade de Corinto a igreja da cidade de Corinto, em tese, era uma igreja abastarda. Quando o Império Romano conquistou a Grécia, ele dividiu aquela região em duas partes. O norte ficou como capital a cidade de Tessalônica, que foi fundada por Cassandro, general de Alexandre o Grande, que deu o nome da sua esposa, que era sobrinha de Alexandre o Grande. O nome dela era Tessalônica. Então, quando Cassandro conquistou aquela região, deu o nome da sua esposa à cidade. Então, a capital da parte norte, que era chamada Macedônia, era a cidade de Tessalônica, uma cidade
razoável para aquela época, né? Entre 80 e 100 mil pessoas. Do outro lado, começando do canal de Corinto, a parte sul, era chamada de Acaia. A cidade de Corinto ficava na região do Peloponeso da Grécia. E a Corinto era a capital da parte sul. Era uma cidade grande. Eu vou dar os números medianos, porque uns dizem que era entre 300 e 500 mil, e outros dizem que era entre 400 e 600 mil habitantes. Então, vamos botar entre 400 e 500 para ninguém brigar. Era uma cidade grande, imponente, muito importante, muito conhecida pelo canal de Corinto, uma cidade muito antiga, remonta a 6.000 anos, a sua construção, com muitas lendas de deuses gregos e aquele negócio. E nessa cidade foi fundada uma igreja por Paulo. Passou 1 ano e 6 meses, primeiramente na implantação dessa igreja, numa das suas viagens missionárias. E as igrejas gregas, especialmente a de Corinto, absorveram uma parte da obra do Evangelho e da obra da missão muito importante, que era a questão das contribuições. Então, quando a gente lê essa parte que eu li essa parte proposital, mas o assunto começa no capítulo 8. Eu li essa parte proposital porque geralmente é a parte que as pessoas leem, e as pessoas, muita gente que quer induzir a igreja a barganhar com Deus, usa exatamente essa parte da semeadura, e dá a impressão que a gente está barganhando com Deus. Olha, o negócio com Deus é o seguinte: você dá muito, e Deus tem a obrigação a lhe retribuir muito. O princípio da lei da semeadura é verdade em qualquer área da nossa vida. Não é só aqui. É um princípio que é verdade, mas com Deus, a gente aprende que a gente não tem como barganhar. Nós não temos nada de interessante para barganhar com Deus. Não temos. Às vezes a gente fica com raiva e diz: eu nunca mais vou cantar para Jesus. Você é que sabe. Ele não vai ficar com depressão, nem estressado, nem vai dizer: eu acho que eu não sou mais Deus, meu bichinho está com raiva de mim. Não, quem se espedaça é você, velho, não é ele não. Ele está lá como ele é antes da eternidade, ele é atemporal, o tempo foi criado por ele. E quando acabar o negócio do tempo, ele vai estar lá, depois, por toda a eternidade. Então, nós não temos nada para barganhar com Deus. Eu li o texto até o final, eu podia ler só o versículo 15, que é o ponto de partida. Paulo traça um argumento, desde o capítulo 8, a coisa mais incrível, não sei se já teve curiosidade de ler, mas ele termina com esse negócio que parece que destoa do assunto. Sai fora. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Ele termina dizendo isso. Que não é o dom de ofertar, não é inefável. A palavra inefável é uma coisa, diz que é uma coisa extraordinária, que não tem como descrever. Sublime, divina, perfeita. Então o dom inefável não é. Então Paulo termina com uma coisa que parece que destoa, né, do assunto, mas não é. Ele começa com isso lá no capítulo 8, mas ele termina dizendo essa palavra, que é para nos chamar a atenção. Ele está juntando isso à questão da liberalidade. O dom inefável de Deus é Cristo Jesus. Nada é mais extraordinário e glorioso e perfeito do que o sacrifício de Cristo. Paulo termina dizendo com essa frase o seguinte: o nosso maior exemplo é Deus.
por amor, nos deu a melhor coisa que Ele tinha. A coisa inefável, indescritível. Jesus fala disso dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira. É uma coisa muito parecida com isso que Paulo diz. É uma coisa que não tem como explicar, porque a gente não explica. Quando a gente se coloca no nosso lugar e reconhece quem nós somos e o que Deus fez por nós, a gente não encaixa no nosso entendimento. E o nosso entendimento é de barganha, é de mercantilismo, é de toma lá e dá cá. Deus só fez doar. E o dá cá nada. Só toma lá. Ele doou. Doou sabendo que a gente não tem nada melhor do que Ele nos doou para dar a Ele. Então, quando Paulo cita esse texto, graças a Deus pelo seu dom inefável, ele está chamando a igreja para essa questão dessa liberalidade baseada nessa gratidão que deve dominar o nosso coração e a nossa alma, de nos dizer o seguinte: pelo que Deus fez comigo, por mim, em mim e para mim, pela entrega de Jesus para redimir a minha pobre alma do cativeiro do pecado e da condenação eterna e do inferno e de todas as agruras inerentes ao inferno, pelo que Deus fez isso, nada que eu fizer nessa existência vai ser sacrifício demais. Nada vai ser um sacrifício demais, porque nada vai superar o sacrifício de Cristo. Então é a partir desse entendimento do que Deus fez, é que a igreja se torna liberal. É que por força ou por necessidade, desaparece. É por causa desse entendimento que a nossa idolatria ao dinheiro e aos bens materiais, ela cai por terra. E ele começa falando do exemplo dos macedônios. Ele está dizendo aos irmãos de Coríntios, ele está trazendo que o jeito que Corinto fazia as coisas, você vai ver no começo do capítulo 9, versículo 2: porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado. Tinha um culto de missão marcado. Um ano antes. Está preparada desde o ano passado. E o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos, fizeram a igreja, que tornou-se exemplo. E esse exemplo não era baseado em necessidade, não era baseado em obrigatoriedade, não era baseado pela força, era baseado no entendimento de que eles tinham recebido uma coisa maior, que era o dom inefável. O que é que estava acontecendo? A igreja em Jerusalém, e a princípio, quando você lê Atos, você entende isso, não queria que os gentios fossem alcançados pelo Evangelho. Achava que a salvação era unicamente dos judeus. Até quando começou a se converter gentios, ainda tinha esse problema. Você vai ver no capítulo 5 e 6 de Atos, quando foi instituído os diáconos, exatamente porque na distribuição diária, as viúvas helenistas, gregas, estavam sendo esquecidas. E não podia ser esquecido ninguém, todo mundo era a igreja, não só as judias. Então, no começo, houve uma resistência muito grande por parte dos detentores do Evangelho, da palavra, com os da Grécia, com os gentios. E embora a gente veja o socialismo
aplicado na Bíblia do jeito certo, e o único canto do mundo que foi aplicado do jeito certo. Esse socialismo vagabundo de hoje, que é toma de um para dar ao outro, é demoníaco. O que a Bíblia explica é o que voluntariamente ele se doava. E aí, só nesse canto, não existe livro histórico nenhum que conta um relato desse. Não havia nenhum necessitado entre eles. Só tem aqui nesse canto. Só a igreja é capaz de viver uma dimensão como essa. Só a igreja, não tem em outro canto. Porque a igreja parte do princípio de que o que nos foi dado é maior do que qualquer coisa que a gente possa doar. Agora, passados os tempos, perseguição romana, espólio do povo, apóstolos mortos, crentes espatifados, a igreja da Judéia, que antes resistia ao evangelho para os gentios, estava passando problema, fome, necessidade, porque se acabou os recursos. Aquela primeira leva do avivamento no início havia acabado, os crentes tinham morrido, outros tinham sido espoliados, o governo tomou os bens de todo mundo, e a igreja começou a passar necessidade. É aí onde entra o entendimento do inefável. Não era por causa da necessidade deles, era porque o dom inefável chegou a Corinto, chegou a Tessalônica, chegou a Macedônia e a Acaia, vinda deles. Paulo até fala no capítulo 9, da primeira carta ainda, quando está defendendo o seu direito apostólico, ele diz: se nós vos semeamos as coisas espirituais, é muito recolher de vós as materiais. Em Gálatas 6:6, Paulo diz: vocês devem, para aqueles que vos semearam as coisas espirituais, vocês devem compartilhar os bens materiais. Porque a coisa espiritual é maior e mais sublime do que as materiais. Então as igrejas da Acaia e da Macedônia estavam encharcadas por esse entendimento do dom inefável. E elas diziam assim, elas não pensavam assim: Jerusalém não queria que a gente conhecesse Jesus. Não, elas pensavam assim: a palavra de Deus saiu de lá e nos alcançou na nossa miséria espiritual. E a gente agora vai socorrer os nossos irmãos lá, da Judéia, de Jerusalém, daquela região. A gente vai alcançá-los lá com as nossas dádivas materiais, porque são infinitamente menores do que o que veio de lá. Então ele começa dizendo, no capítulo 8, olha que coisa tremenda. Trocado em miúdos, Paulo estava dizendo assim: não há desculpa para ninguém separar a sua oferta. Não existe pobreza suficientemente que impeça. Porque a nossa cabeça é: a gente não oferta ou não dizima porque a gente é pobre. A gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que isso não é verdade. Porque a gente faz outro sacrifício. Tem gente que faz um sacrifício da vida inteira para comprar um iPhone, divide em 250 parcelas de não sei quanto, morre esbagaçado, mas quer ter o bem. Quando a gente tem que ir para a praia, a gente junta 2 meses e faz aquele sacrifício e compra até uma roupa nova e faz aquele coisa. Então, todo mundo pobre. Então, olha o que é que Paulo, olha que coisa tremenda que Paulo diz, versículo, capítulo 8, se quiser acompanhar, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida aos macedônios, porque no meio de muita prova de tribulação, eles estavam sendo perseguidos lá, eles estavam tendo os bens espoliados lá, de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles, eram pobres, profundamente pobres,
superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Eram pobres, mas eram generosos. E a generosidade só nasce quando a gente entende o dom inefável. Senão, a nossa idolatria, a mamon, nos domina. Nossa avareza nos domina. Muita gente que no culto de missão deu R$2, quando sair daqui, vão gastar 100 na churrascaria. Isso não é pobreza. E não é errado comer churrasco, eu acho que é bom. Eu estou lhe falando de prioridade, eu estou lhe falando que não é desculpa. Veja só o que é que diz. Porque eles, testemunho eu, Paulo está dizendo, eu vi. Eles, na medida de suas posses, e até mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Não foi Paulo, parece que Paulo maneirou naquela região, mas eles disseram, não deixa a gente de fora não. Olha só o que é que diz o versículo 4, pedindo-nos com muitos rogos. Os crentes pediam a graça de participarem da assistência dos santos. Eles disseram assim, parece que Paulo olhou, rapaz, eles são tão pobrezinhos. Não deixa a gente fora, a gente quer mandar da nossa pobreza, a gente quer mandar a nossa oferta para os necessitados de Jerusalém. Por favor, não nos deixe fora dessa, irmão Paulo. Não nos deixe, porque o que veio de lá é muito mais sublime do que o que vai daqui. O que veio de lá foi a palavra da vida, do Evangelho, que nos salvou, que nos abriu os olhos. Eles pediram com muito rogo, eles rogaram, Paulo, então você vai ver que Paulo queria maneirar com os irmãos, disseram, não, por favor, não faça isso conosco, deixe-nos ser participante. Versículo 5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, e depois também a nós. Eles eram abnegados, resolutos, entregues. Aleluia. E não se deram a si mesmo a nós, pela vontade de Deus. E aí Paulo vai partir para falar depois daí sobre a organização disso. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou assim também complete a graça entre vós, como também em tudo manifestais superabundância, tanto na fé, na palavra, no poder e em todo o cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não falo de forma de mandamento, Paulo não estava ordenando, porque não precisava. Quando há disponibilidade, não precisa de ordem. O coração agradecido, entregue, despojado de avareza, ele vai fazer o que deve ser feito nas suas posses, ele faz. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus. Aí, ó, Paulo está dizendo aqui a mesma coisa que ele termina com o dom inefável. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Aleluia. E nisto dou a minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiaste, não só a prática, mas também o querer, convém isto, completai agora a obra começada, porque assim como revelastes prontidão no querer, assim leveis a termo, segundo as vossas posses, porque se há boa vontade, desejo de boa vontade, será aceito conforme o homem tem e não conforme o que ele não tem. Então o princípio é boa vontade, é o mesmo princípio de Caim.
e Abel. Abel, por gratidão, por reconhecimento, porque o assunto tinha ficado complicado. Imagina naquele tempo. Adão e Eva dizendo, a gente morava ali. Era bom ali, naquele jardim. Era uma qualidade de vida. Foi a casa que o próprio Deus fez para nós. Aí nós fomos expulsos. Estamos aqui, limpando esse mato. Estamos morrendo de trabalhar. Aí Caim e Abel disseram, vamos fazer um culto. Aí Caim disse, eu vou fazer um culto, mas é para Deus. Tudo serve. Aí Abel disse, não, eu vou levar o melhor, porque é para Deus. Não é tudo serve. Quem faz tudo serve, qualquer coisa, está dando os restos, como aquele povo lá no templo. A mulher viúva da generosidade chega lá naquele dia para levar aquela oferta de 2 moedas. E Jesus diz, o resto levava do que lhe sobejava. O que nos sobeja não é oferta, é esmola. Não é oferta. Oferta é uma coisa que nos custa. O rei Davi, quando quis fazer um sacrifício, queria comprar a eira de Araúna e venda. Não, rei, pode ficar, é seu. Eu não vou oferecer ao Senhor nada que não me custe sacrifício. Não vou oferecer. É muito bom oferecer o que é dos outros, não lhe custa nada. Não, eu vou oferecer o que me custa. Que me custa. Então Paulo está trazendo essa palavra, e quando ele trata no final do texto, ele faz uma citação do texto do Êxodo, quando Israel estava colhendo, quando Deus estava dando instrução para colher o maná. E Deus sabe que tem gente que é mais disposto, consegue colher mais. Quando eu apanhava algodão, em 1994, apanhava 5, 6 arroba, quando eu estava muito disposto. Tinha um cabra que apanhava 10 arroba de algodão por dia. Eu ouvia relato de cabra que apanhava 15 na mão. Eu só conseguia 6, 5. Quando eu estava podre de preguiça, 4. Então lá no deserto era assim. Aí Deus faz a divisão. Quem vai apanhar muito, vai dividir. Vocês vão juntar todo o maná e vão repartir por Gomer. Aí Deus diz, assim, quem apanhou muito não sobra, e quem apanhou pouco não falta. Paulo faz essa citação aqui. Ele diz, porque não é para vós outros... porque se há boa vontade, será aceita o que o homem tem, segundo o que ele tem, não segundo o que ele não tem. Ele não está dizendo que é quem tem muito, quem tem demais, é quem tem, seja muito ou pouco. Todo mundo pode fazê-lo. Porque não é para que vós outros tenham alívio. Não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga. Mas é para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância, no presente, a falta daqueles que, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta. Qual era? A abundância que veio de Jerusalém. Aí ele termina dizendo, como está escrito, isso para que haja igualdade, como está escrito, o que muito colheu, não teve demais, e o que colheu pouco, não teve falta. Hoje, as coisas não são complicadas como antes. Não tem miseráveis, pelo menos na igreja. E aqui melhorou muito. Quando eu me converti, em 97, né, eu tinha 2 calças compridas quando eu me converti.
Sentaram um tempo lá atrás, tinha uns tamburetezinhos de couro de animal. Um dia que eu me converti em 97, eu estava sentado num tamburetezinho lá atrás. A maioria dos irmãos era simplesinho. E eu tinha 2 calças compridas. Uma eu ia para a escola, a outra eu vinha para a igreja. Um dia o ladrão entrou lá em casa e roubou a calça que eu vinha para a igreja. Eu fiquei vindo com a mesma calça vários dias, até que eu ganhei outras calças depois. Ia para a escola e de noite vinha para a igreja. Na quarta-feira eu estava azedo, mas vinha para a igreja. Vinha com o irmão Zé Francisco. Eu até visitei ele anteontem no hospital. Mas hoje, duvido ter alguém aqui naquela condição. Deus abençoou. Vocês são fruto da generosidade daqueles. No que se diz respeito à igreja de Apodi, é o que está aqui. Preste atenção. Às vezes a gente começa a ter umas ideias, e isso nos priva. Olha o capítulo 9 começa assim: ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos. Isso se aplica à igreja de Apodi, em especial, que é a que eu conheço de muitos anos, que se doa, que investe muito no evangelismo e no cuidado das igrejas, que muitas vezes, da sua pobreza, faz além de mais do que o que podia. Porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios. Paulo levava e trazia os testemunhos, né? E ficava a 600 quilômetros de distância, de uma região para outra. E para Jerusalém, 1.400 quilômetros, para levar as ofertas. Eu me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, eram diligentes. E o vosso zelo tem estimulado a muitíssimo. Não se estimula com o zelo dessa igreja quem assumiu uma posição de avarento. Deus tem enriquecido vocês com esse dom inefável. E vocês devem se alegrar e se animar a continuar fazendo. Quantas igrejas vocês não já ajudaram a implantar, a sustentar, a firmar, a edificar? A que eu estou é uma delas. Quantos obreiros vocês não já enviaram e quando foi preciso, trouxeram de volta machucado, quebrado, e vocês remendaram os pedaços, passaram o gel necessário, o remédio necessário, levantaram de novo, enviaram de novo. Contudo, enviei os irmãos, e Paulo vai fazendo a sua descrição. E aí Paulo fala o resultado disso. Para mim isso não tem preço. Então esse negócio da lei da semeadura e da colheita vai se tornar um detalhe em todo o texto. Porque você vai entender que é verdade, que Deus, Ele faz a gente prosperar, mas esse não é o motivo de a gente contribuir, não é barganha. A gente contribui por causa do entendimento do que Deus fez nas nossas vidas, e da satisfação que a gente tem por ver Deus fazendo em outras vidas por nosso intermédio. E aí Paulo termina, é o final do texto, dizendo que isso redunda numa coisa: em muitas graças a Deus. Só quem não reconhece, quem é ingrato, não reconhece o trabalho dessa igreja. A dedicação, a devoção, a entrega dessa igreja para toda a região. Essa igreja, a partir dela, tem gente em São Paulo. Eu estive lá no início do trabalho, vi gente em São Paulo.
Isso não é vaidade, não, irmãos. Isso é uma graça dada a quem se doa incondicionalmente à causa do Evangelho. E Paulo termina dizendo, isso tributa em muitas graças a Deus, visto que na prova desta ministração, os que são alcançados glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Olha o resultado. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, que todo mundo que foi alcançado pelo trabalho dessa igreja tem por ela. O grande afeto de dizer, Senhor, visita a igreja em Apodi, enriquece eles para toda generosidade. Você vê que o enriquecimento não é para vocês mesmos, é para toda generosidade, como o texto diz.